Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui não é o Mister Anderson, mas vamos começando esse webinar desse jeito normal, vai. Boa tarde a todos. Aqui é Guilherme Gomes. Vou estar nesse webinar aqui sobre o Support Center. O webinar não, nesse onboarding sobre o Support Center junto com a Tainã. Boa Isso tarde, aí. Tainã. Olá, boa tarde. Não foi aquele boa tarde estilo Mr. Anderson? Mas boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem, tá? Tainã aqui de novo com vocês nessa belíssima semana, belíssima quinta-feira. E hoje falando sobre o Support Center Plus, pessoal que tem O novo Helpdesk. Support Center Plus. Porque assim, aquilo, né? Quem conheceu ele há 1, 2 anos atrás e tá vendo ele agora, vai ver que tivemos umas pequenas, grandes mudanças aí para facilitar, né, mais ainda o atendimento. Vocês vão? É um novo software com a carinha muito mais bonito, muito mais user-friendly, né? Vamos dizer assim, Boa palavra. melhorou bastante. Como todos os produtos da Managed, né? O processo de desenvolvimento não para, está sempre atualizando e o que dividiu dessa vez foi o Support Center. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa software, né? Sobre o Roche. Essa software distribuidora Managed Engine no Brasil, a gente já está aqui há mais de 10 anos distribuindo Managed Engine e tudo que vocês precisarem, não só sobre o Support Center, sobre qualquer produto do portfólio Managed, que não é pouco, estamos à disposição para auxiliar vocês, ok? Agora é a hora de todo mundo puxar o celular, né? Tirar aí o celular do bolso e escanear o QR Code do nosso Pô de Café. Lá sim você vai poder ver essa linda abertura feita da maneira certa pelo Mr. Anderson, tá? Então, um podcast que a gente tem fazendo já tem mais de 30 edições. A gente está lançando toda terça-feira podcast novo, com material excelente sobre vários assuntos sobre tecnologia. LGPD, cibersegurança, entre outras coisas do mundo da tecnologia, sempre abordando de uma maneira simples e fácil para todo mundo conseguir entender. Então, escaneia esse QR Code, e agora eu vou soltar a surpresinha agora, Tainã. No final desse webinar, quem participar até o fim vai ter a chance de concorrer a uma caneca. Não estou com ela aqui agora, mas é uma caneca do nosso podcast, tá? Então, com o seu nome, bem legal. Então, no final desse podcast, desse webinar, a Tainã vai estar sorteando aí um de vocês para estar recebendo em casa essa maravilhosa caneca. Aproveitando para falar um pouquinho também sobre o LinkedIn, tá? Esse software está com um grupo de usuários da Managed Engine no LinkedIn, tá? Então pode escanear também esse QR Code aí para você acessar o grupo e estar ali por dentro das novidades sobre os produtos, das melhores práticas. A gente está sempre soltando dicas, como utilizar, a melhor maneira de utilizar os softwares da Managed Engine. Então, esse é o nosso grupo para usuários da Managed Engine no Brasil, tá? Um grupo bem legal, com bastante informação. E avançando um pouquinho para as nossas redes sociais, então tá aí o nosso Facebook, o nosso blog, que tem muito, mas muito material mesmo sobre, não só sobre os produtos da Managed Engine, sobre melhores práticas de tecnologia, melhores práticas para gestão de TI. Então, assim, muita coisa legal. Nosso canal do YouTube, onde vocês vão ver por tempo limitado outros onboardings que a gente fez, está lá disponível no modelo de vídeo treinamento mesmo. Lá a gente tem vários outros vídeos também que a gente sai lançando toda sexta-feira. Tem um Leave It To Me com uma dica com um assunto novo de tecnologia. Terça-feira tem o Dica da Semana. Tem mais alguns outros aí vídeos semanais que vão estar surgindo aí. Então, logo vocês vão estar vendo mais conteúdo sobre o Managed Engine no nosso canal no YouTube. E também o nosso Instagram, tá? Que está sendo reformulado, ficando bem mais interativo. Então, assim, acessem lá, comecem a seguir a gente no Instagram, que vocês vão ser bombardeados de informações importantes sobre tecnologia. Acho que agora é a hora de começar, né, Tainã? Acho que agora é a hora, né? Vamos lá. Antes disso, Obrigada, pessoal, Guilherme. eu vou deixar aqui vocês com a Tainã e qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Até mais. Isso aí. No final, vou fazer o sorteio, já passo para o Guilherme aqui, hein, pessoal. Muito obrigada aí, E aí Guilherme. eu já entro em contato com vocês. Até mais, pessoal. Tchau. Guilherme.
Tchau, Guilherme, e olá, pessoal. Novamente, sejam bem-vindos, tá? Hoje, falando sobre um tema muito falado, né? Falar sobre um dos nossos softwares de helpdesk, que é o Support Center Plus, tá? Nossa agenda é essa que está sendo exibida na tela. Vou falar um pouco sobre o que é, né? E depois seguir sobre um pouco das funcionalidades, que são os portais, os canais de atendimento suportados, a parte de contas, contatos, contratos e faturamentos, requisições, né, solicitações, caber e, por fim, geração de dados em cima dessa informação, tá? Até começando a introduzir ele, vou até abrir a telinha dele aqui do lado, que aí eu falo dele de um lado e falo dele aqui e mostro para vocês ao mesmo tempo. Porque assim, pessoal, falar de Support Center Plus, né? Às vezes a pessoa ela começa a trabalhar com software de helpdesk e fala, software de helpdesk é tudo igual, vai abrir chamado, fecha chamado, dentro disso tem as regras, tem notificação e etc. Quando a gente fala de Managed Engine e software de helpdesk, a gente tem que levar muito em conta qual é a necessidade do usuário final. Hoje, a Managed Engine trabalha com Managed Engine mesmo, né? 3 softwares de helpdesk, tá? Isso tirando Zorro, né, que é o braço da Managed Engine, tirando o Zorro, que é um dos braços da Zorro Corp, que também tem outras soluções, né, voltadas para a nuvem. Mas falando de Managed Engine, nós temos 3 softwares de helpdesk. Nosso conhecidíssimo Service Desk, Service Desk MSP e o nosso Support Center. Se a gente levar para uma linha geral, os 3 são softwares de helpdesk. Porém, falando especificamente sobre a funcionalidade de cada um, é muito importante a gente levar em conta o que o usuário está procurando, tá? Vou falar as diferenças principais dele. O Service Desk Plus, ele é bem voltado para você atender a TI da sua empresa, né, interna. Então, por isso ele conta com gestão de ativos, ele conta com gestão de problemas, mudanças, vários módulos baseados no ITIL. Esse é o nosso Service Desk Plus hoje. Temos também o MSP, que ele é voltado para você atender a TI interna da sua empresa e também a TI de outras empresas. Então, ele traz para a gente o contexto da gente ter contas e contatos, que são as empresas às quais a gente atende e o pessoal que está aqui dentro de cada uma. Então, a gente consegue ter essa segregação com as mesmas funcionalidades do Service Desk Plus. E agora nos vem o Support Center Plus. Ele é um software voltado para quando você vende algum produto ou serviço e presta suporte para esse produto ou serviço. Então, ele não é tão voltado para a parte da TI, por isso ele não conta com módulos, por exemplo, de ativos, gestão de problemas, mudanças, né? Vocês podem até ver, eu já compartilhei ele aqui na tela com vocês, vocês vão ver que ele tem a parte de gestão de solicitações e soluções, tal qual a gente tem no Service Desk mesmo, mas ele traz a parte da gente ter contas, contatos e contratos, né? Às vezes falando rápido fica parecendo a mesma coisa. A gente tem contas, contatos, contratos e produtos, que é como eu falei, um produto, né? Vai ser o objeto ao qual a gente está prestando o suporte, tá? Então, começa por aí, né, a diferença entre eles, tá? E ele vai contar com tudo que a gente precisa, né? Vamos ter muitas similaridades com o Service Desk, como, por exemplo, categorização do chamado, template, a base de conhecimento bem similar, tá? A parte de relatórios, a parte de dashboards. De certa forma, quem já estava acostumado aí com o nosso Service Desk Plus 11, ou que já conheceu, já teve alguma demonstração, vai ver que a tela está bem parecida. É como até a gente falou no começo. Quem conhecia o Support Center há alguns anos atrás e está vendo ele hoje, vocês vão notar assim, de cara a diferença tanto na parte visual quanto em parte de funcionalidade, tá? E eu vou estar mostrando um pouquinho mais para vocês, tá? Voltando aqui no nosso escopo, né? A gente vai trabalhar hoje sobre um gerenciamento eficaz de tickets, clientes e contratos com o Support Center Plus, que é o foco dele, né? Sempre que a gente está atendendo, a gente está atendendo ao cliente, satisfação do cliente, tratar isso da melhor forma possível.
O primeiro ponto que a gente vai falar são sobre os múltiplos portais, tá? E até introduzindo isso um pouco, quem também conhecia o Support Center Plus há um tempo atrás, vai lembrar que isso era muito chamado de unidades organizacionais. Então, antes nós tínhamos as unidades organizacionais, né? Porque o Support Center ele vai ter uma divisão assim. Você tem a sua empresa, e a sua empresa, vamos dizer, tem os braços dela, ou tem os diferentes departamentos que cuidam de diferentes serviços ou produtos, e você conseguiria criar isso como unidades organizacionais. Então, por exemplo, eu poderia ter diferentes unidades organizacionais, no caso, por exemplo, de um atendimento para softwares Managed Engine. Eu poderia dividir para uma unidade só para atender softwares de atendimento ao cliente, outro só para a parte de gestão, outra unidade organizacional para monitoramento, por exemplo, e dividir isso em unidades organizacionais. Ou, por exemplo, no caso da Zorro, dividir isso, por exemplo, em ter a empresa Zorro, embaixo dela Zorro Corp e Managed Engine. Zorro e Managed Engine. Então, você consegue ter essa segregação organizacional da sua empresa, e é importante falar, dentro de cada uma delas, você vai poder ter diferentes visões de organização, né? Diferentes portais para cada serviço, cada cliente, né, na verdade, configurações diferentes para cada portal, diferentes caixas de e-mail. Então, tudo nele vai ser bem segregado. E agora eu vou mostrar um pouquinho na prática para vocês, tá? O que antes a gente chamava de unidade organizacional, hoje nós vamos chamar de portais, tá? Tivemos umas pequenas também mudanças de nome. Quando a gente acessa o Support Center Plus, aqui dentro de configurações globais, nós vamos ter as configurações globais da solução. E é nesse local que nós vamos configurar os portais, né? Que, como o próprio nome diz, é um portal ao qual o usuário final vai ter acesso para buscar a ajuda com que ele precisa. No meu caso, eu criei 2 portais. Eu criei um portal chamado Zorro e um portal chamado Managed Engine. Tá? Basicamente, esse aqui, questões relacionadas aos softwares Zorro, questões relacionadas aos softwares Managed Engine, ponto. Tá? Cada portal desse eu consigo criar, também bem similar ao Service Desk, configurações específicas para ele. Eu consigo personalizar visualmente cada portal. Cada portal pode ter os clientes que podem acessar aquele portal, pode ter diferentes categorizações, diferentes SLAs. Basicamente, toda a parametrização dele pode ser específica para o portal. Eu criei 2 aqui, né? E a criação dele é bem simples, né? Só vai ter o nome proprietário e uma licença associada, tá? Não tem mais configurações, e a partir do momento que você cria ele, aí sim a gente vai partir para a personalização, no qual a gente consegue personalizar o layout da página que aparece os portais, né? Você pode mudar aqui, ela é toda em, se não me engano, isso aqui é HTML, e algumas coisas de CSS, e também você consegue personalizar o portal por dentro. Então, eu já criei aqui, né? Criei um portal e associei ele com uma URL e também com um portal que eu criei. Basicamente, eu criei uma customização e já associei ela ao portal. Dessa forma, cada URL que eu tenho, vendo, ela vai abrir um diferente portal, o qual o meu usuário vai poder acessar, né, e buscar alguma solução que ele precise ou abrir um chamado que ele precise. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o portal Managed Engine e aqui eu tenho o portal Zorro. Então, o portal vai estar aqui, ele vai poder acessar, ele vai poder logar no portal ao qual ele tem acesso, tá? E a partir daí fazer o que ele precisa. Esse local que eu já estou acessando já é um simulado de como seria esse acesso, o usuário entrou, ele pode buscar por soluções, não tem nenhuma solução disponível dentro do portal dele. Deixa eu ver se o Zorro tem soluções. Aí ele poderia buscar aqui nos tópicos, se tivesse. E caso ele precise também abrir um chamado, ele pode clicar em enviar um ticket e fazer a abertura do chamado dele, tá? Isso tudo vai ficar no portal para ele poder acessar ao momento que ele quiser, tá? Além disso, né, no meu exemplo, eu criei um portal para cada tipo de serviço, né, que eu tenho, por exemplo, produtos ou serviços Zorro, produtos ou serviços Managed Engine, né? E além disso, né, vou até voltar aqui para a página inicial,
Cada portal desse vai ser totalmente parametrizável de forma individual. Tenho a página inicial deles, eu quero gerenciar o Zorro, vou clicar no Zorro, e aqui dentro eu tenho toda a parametrização dele, tanto a parte administrativa quanto qualquer outra aba aqui vai ser específica para ele. Então eu quero configurar categorias, status, prioridades, até caixas de entrada, né? De e-mail, eu posso configurar caixas de e-mail específicas para cada portal, né? Então, é um problema Manage Engine, então envia para manageengine@meudomínio.com, é zorro@meudomínio.com. E dessa forma eu vou conseguir ter uma segregação cada vez melhor aí do que está entrando, né, dentro dos chamados, tá? Agora que a gente já criou o portal, né, a gente vai parametrizar ele por dentro. O que eu consigo extrair do meu Support Center Plus para me auxiliar, né, nessa configuração? Primeiro, eu vou falar dos múltiplos canais de suporte. Hoje, né, além do que a gente normalmente conhece, que é e-mail, né, normalmente o pessoal abre muito via e-mail, o Support Center Plus também permite abertura via telefone, via portal do cliente, que foi o que eu mostrei para vocês, e também via chat, tá? Essas opções elas vão estar disponíveis, né, para você parametrizar, mas o e-mail, basta a gente configurar a caixa de saída. Ele tem integração. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu buscar aqui, telefonia. Que ele tem integração com a telefonia também. Além do chat. Isso aqui é um chat, um exemplo, né? Também que o usuário vai poder fazer, ele vai mandar a pergunta dele. E aqui do lado é o chat do meu representante de suporte, para eu ver quem está online. Deixa eu só achar aqui, para me mostrar também para vocês o telefone. Aqui, tá? Ele tem integração com softwares de gestão de telefone da Avaya, Asterisk e também outros, né? E nesse caso a gente vai precisar trabalhar em script, mas ele também permite abertura de chamados via telefone, tá? Além dele ter algumas outras integrações, como, por exemplo, com Gira para abrir chamado, Salesforce, vocês já utilizam, Zorro CRM, para quem já usa o nosso CRM, a gente consegue também colocar, por exemplo, integração com os nossos contatos, por exemplo, para já fazer a integração e puxar esses dados automaticamente do software de CRM. Então, fica bem fácil, até mesmo com o Google Analytics aí para fazer análises para a gente, tá? Então, seria a forma de abertura desses chamados, ok? E agora falar um pouco sobre contas e contatos, que agora a gente vai começar de fato a aprofundar mais aqui na informação, tá? Dentro de contas e contatos, nós vamos ter as empresas e os clientes, tá? Tem como eu fazer cadastro hierárquico, vou mostrar para vocês, criação de contratos e criação de soluções com base na conta. Agora vai começar a ficar mais legal, tá? Como eu falei para vocês, hoje o nosso Support Center é voltado para atender clientes, né? Dentro de clientes, ele tem uma hierarquia de ter a empresa a qual eu atenda, e embaixo dela eu ter os clientes, né? Os contatos dentro dessa empresa que eu atendo. Então, para isso, o Support Center ele me traz essas abas já para fazer o cadastro dessas informações. Eu cadastrei de forma fictícia, né? Conta A e conta B, para não colocar nenhum nome de uma empresa, tá? Cadastro extremamente simples, basta eu clicar em novo, vou até editar para mostrar para vocês, e a partir daí eu posso preencher todos os dados referentes à empresa a qual eu presto suporte. Lembrando que, como eu mostrei, vocês podem integrar com o software de CRM, por exemplo, para estar fazendo, puxar os dados dessas contas e clientes de forma automatizada, né, da minha integração. Então, por exemplo, essa conta, eu já coloquei que o nome dela é conta A, eu posso colocar o domínio que essa empresa utiliza, uma descrição, a indústria com a qual ela trabalha, por exemplo, eu tenho um cliente que é um sistema de banco que eu vendi para eles, indústria, banco, por exemplo, poderia colocar fuso horário, receita anual, todas as informações relacionadas ao cliente, para que eu possa, por exemplo, se eu quiser buscar alguma informação dele, eu ter essa informação a fácil acesso, tá? E a partir do momento que eu cadastro os detalhes da minha conta, dentro dela eu vou conseguir ter todo o controle.
Então, eu vou ver, além dos detalhes que eu inseri, né? Eu vou ver que solicitações foram abertas para essa conta. Ó, tenho duas, né? Uma da Thaís, uma da Ariel. Eu posso criar subcontas aqui dentro, que foi até o que eu falei. Aí eu posso ter um cliente A, só que, vamos dizer, embaixo dele tem um conjunto de outras pequenas empresas. Vamos dizer, exemplo da Unilever, por exemplo, que embaixo dela tem várias outros nomes, outras marcas. Então, eu poderia usar isso como exemplo, né, para vocês criarem as subcontas. É igual exemplo, eu posso atender, por exemplo, a Zorro Corp, e embaixo dela também ter Managed Engine ou Zorro, tá? Para eu poder segregar melhor, mais ainda, né, as empresas às quais eu atenda, tá? Posso adicionar informações sobre controle, né? Alguma informação adicional para eu visualizar, né? Principalmente controle de disclaimer, né? Alguma coisa desse tipo. Até ele fala, exibir na página de visualização dos detalhes da solicitação. Alguma informação para eu controlar esses atendimentos, né? Posso inserir anexos associados à minha conta. Só fechar aqui. Opa. E também ver os contratos associados. Os contratos, eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, né? Mas aqui já tem um, mas já já a gente chega lá, tá bom? E embaixo dessas contas, né, também tenho tarefas que eu criei para serem atendidas nessas contas, os meus contatos, né, ou usuários que estão embaixo dessa conta, e vendas que eu fiz para essa empresa. Né? Aí que eu já coloquei, né, um Zorro Desk, um Zorro CRM, que eu já tinha cadastrado previamente nos meus produtos. Tá? E além das contas, nós teremos os nossos contatos. Como eu falei, é quem está embaixo de cada conta. Eu vou abrir, por exemplo, aqui a Ariel. Né? Vocês podem ver que é bem a parte mesmo de detalhamento, de categorização, então nome, sobrenome, se ela está em uma conta ou em uma subconta, qual é o e-mail dela, o que ele pode ver quando ele acessar o painel dele, né, o portal. Ele vai ver só o que ele abriu, só o que tiver na conta ou subconta dele, ou tudo, tá? Tudo da organização. Então, isso aqui é ideal para quando você tem, por exemplo, um gestor que pode ver tudo e um analista que só vê o que ele abriu. Então, você consegue ter esse nível de categorização aqui para tá fazendo os cadastros, tá? E aqui eu posso digitar o logon, a senha, né? Posso categorizar aqui. Vou até criar aqui, Ariel. E colocar uma senha para ela, tá? Com essas informações criadas, né? E também, claro, tem algumas outras ações, anexar documento, exibir o que ela criou, né? E aproveitar e falar um pouquinho sobre o produto, porque também tem relação. O produto é a aba no qual, né, explicando de uma forma mais fácil, é onde eu vou cadastrar todos os meus produtos ou serviços, né, que eu ofereço aos meus clientes, né, que eu já vendi ou que eu vendo, né, para eles estarem contratando, né. E até durante a abertura do chamado, essa listagem aqui de produtos vai estar disponível para eu poder estar associando ao chamado, tá bom? Agora que eu criei as minhas contas e contatos, eu vou entrar um pouquinho na parte de contrato e faturamento, né? Porque eu estou mostrando todo o fluxo da parte de parametrizar até a parte de abrir um chamado e poder analisar o contrato daquele usuário, né? Então, depois que eu cadastrei o portal, cadastrei como o chamado vai ser aberto, cadastrei os meus clientes, eu vou criar os contratos e o faturamento. Isso envolve criar as regras, criar os planos de serviço, criar os contratos em si e também envolve o SLA que vai estar associado nesse contrato, tá? Então, vamos voltar, tá? A parte de contrato, ela vai estar disponível aqui, tá? Para a gente estar criando um contrato. Basicamente é o que define se existe alguma cobrança envolvida, né, no atendimento que você presta, né?
se é uma cobrança por ticket ou por hora, se ele pode ter um plano de recarga, por exemplo. Então, todas as informações relacionadas à cobrança do atendimento são configuradas na parte de contratos, tá? Os contratos, a configuração dele vai envolver alguns passos, tá? O primeiro passo para a gente configurar um contrato está dentro da parte de administração, plano de suporte, tá? O plano de suporte é o que delimita, por exemplo, deixa eu tentar explicar de uma forma fácil, que delimita quantas horas aquela conta tem disponível, qual é o valor que ela paga, por exemplo. E nesses planos, os exemplos que eu coloquei foi, por exemplo, um plano diamante, um plano ouro e um plano prata, tá? Cada qual tem a quantidade de horas, né? E também o valor de cobrança. Eu posso falar assim que as horas são sempre as mesmas, mas, por exemplo, para atender, um plano diamante, o SLA é muito mais baixo do que um plano prata, por exemplo, tá? Então, eu consigo parametrizar dessa forma. Eu vou editar meu plano de diamante aqui, para a gente dar uma olhada. Então, como a gente pode ver aqui, eu criei um plano diamante, no qual a tarifação dele vai ser por hora, ele é cobrado de forma pré-paga, tá? O ciclo da fatura dele é mensal, eu poderia colocar semanal, trimestral, por exemplo. O valor que ele vai pagar dentro do ciclo da fatura vai ser de R$ 5.000. E a margem mensal é de 180 horas. Basicamente é o que delimita quantas horas você tem, tá? Então, coloquei aqui. Claro, você poderia colocar aí margem mensal ilimitada, né, por esse valor, né? Mas nesse caso, eu vou colocar 180 horas, tá? Tenho também opções de marcar a solicitação como bloqueada quando essa margem acabar, ou autorizar que ele exceda a margem como uma tarifa adicional. Basicamente, eu acabo as suas horas. Você quer que eu permita o meu técnico adicionar mais horas pagando mais um pouco? Você pode habilitar isso. E você vai ter também algumas opções, por exemplo, de compensar a margem não usada. Basicamente, não usei esse mês, joga para o próximo, né? Permitir que ele insira, o técnico que vai atender insira alguma cobrança adicional, ou permitir que o técnico possa alterar o tempo gasto dele, tá? Eu posso colocar dessa forma. Marcar essas opções caso eu queira, tá? E além disso, eu consigo assinar planos de recarga adicionais. Basicamente, eu tenho 180 horas que eu defini para esse plano diamante, e dentro desse plano diamante eu posso criar planos de recarga. Por exemplo, acabou as horas, eu quero comprar mais 10 horas. Então ele vai ter possibilidade de fazer planos de recarga, né, de acordo com o que você define, tá? Não vou atualizar que eu não mudei nada, né? E os planos de recarga, pessoal, eles podem ser definidos. Você poderia criar um plano diamante, 10 horas adicionais, plano ouro, 10 horas adicionais, né? Mas eu criei um único, né, que vai servir para todos. Então, plano de 10 horas custa R$ 300. Quantas solicitações podem ser atendidas e quantas horas, né? O meu foi por horas, 10 horas, tá aqui, e eu já fiz essa associação ao meu plano, né? Para eu estar, em caso de necessidade, tá? Né, adicionando essas horas adicionais à minha cobrança, à cobrança do meu cliente, tá? E a partir do momento que eu crio esse plano de suporte, eu vou poder ir para o meu contrato, tá? Então, meu plano está criado, eu tenho diamante, ouro e prata, eu vou poder criar o meu contrato. Eu já tenho um criado, mas eu vou criar outro, tá, pessoal? Para mostrar para vocês. Então, o meu contrato, ele vai ter algumas informações, como, por exemplo, a conta a qual esse contrato foi criado, o plano de suporte associado a esse contrato, o número, coloquei D de diamante, o nome do contrato, a data do qual ele é válido, notificação em caso de vencimento, tá? Posso colocar aqui quantidade de dias, e-mails, né? Tem aqui os detalhes da fatura, porque pode ser enviada a fatura automaticamente para algum contato. Principalmente você pode enviar diretamente essa informação para o gerente da empresa, por exemplo, gerente do seu cliente, né?
o administrador que vai tomar conta desses pagamentos, né? Então, pessoal, voltando aqui, né? Estava falando sobre a questão do cadastro, né? Nossos contratos, né? Que é o local onde nós vamos inserir todas as informações relacionadas ao contrato que nós firmamos, né? Com o nosso cliente final, né? Nossos contatos, para eles realizarem a abertura de chamados e, consequentemente, os atendimentos, né? Que serão prestados a ele, tá? E a gente vai ter toda essa informação aqui, ok? Juntamente com esses contratos, nós também vamos ter algo até que eu coloquei aqui, são os SLAs, tá? Porque o SLA, ele vai ser associado ao contrato também, tá? Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um contrato, vamos dizer, diamante, eu posso definir para ele um SLA mais alto, que foi até o que eu mencionei com vocês quando eu falei do plano de serviço, né? Eu posso ter, por exemplo, um plano ouro, prata e diamante, ambos com 180 horas, mas cada um com valor diferente, influenciado pelo SLA. Então, eu posso ter o plano diamante, que ele é um SLA crítico, né? Aqui, por exemplo, no meu plano diamante, deixa eu cancelar aqui, eu criei 2 SLAs, um alto e um normal, para o plano diamante, que é de 1 hora e 4 horas, respectivamente. Eu posso ter um SLA alto e um normal para um plano ouro, que é de 1 dia ou 4 dias, por exemplo. Né? E o cadastro disso também vai se dar pela parte administrativa, dentro de contratos de nível de serviço. Né? A diferença dele é que sempre que a gente adicionar um novo SLA, ele vai perguntar para qual plano de serviço, né, é esse SLA. Por exemplo, SLA baixo para o plano, por exemplo, diamante. Né? Eu vou associar ele aqui com diamante, e o SLA baixo para o plano diamante é de 8 horas. Né? Além de que, para esse plano diamante, eu posso falar para ele ignorar, né? Não é ignorar a palavra que eu ia falar, era tirar a restrição, na verdade, de fins de semana, horários operacionais, basicamente um 24/7, tá? Então, eu posso estar colocando aqui e não vou marcar, ou eu deixo marcado também, ignorar tudo, e vou salvar. Opa! E ele vai ser aplicado também, é importante, né? Quando uma dessas opções aqui for verdadeira. No meu caso, vou colocar quando a prioridade for baixa, ele aplica o SLA baixo diamante para a conta diamante. Então, qualquer chamado que eu criar que atenda esses critérios, ele vai cair com um desses SLAs, tá, pessoal? Também vou mostrar isso para vocês, ok? E agora que nós falamos dos contratos, é hora de colocar a mão na massa. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Tá? Falando aqui agora das requisições que nós vamos criar, né? Similar ao Service Desk, a gente tem templates, a gente vai ter o rastreamento de tempo com os work logs, vamos ter as partes de detalhes históricos do chamado, categorização, grupo de atendimento, regras, tudo que a gente tem no Help Desk aí, né? No Service Desk Plus, no Service Desk Plus MSP, nós teremos aqui também, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Nós já configuramos toda a parte, vamos dizer, administrativa da solução, e agora seria bem, né, o uso, a abertura de chamados, tá? O usuário, como eu falei, pode abrir chamado de várias formas, seja via chat, via telefone, via portal, via e-mail, tá? Ele vai vai poder realizar a abertura desse chamado, né? E para a gente poder gerir melhor esse chamado, a solução ela tem opções de permitir que a gente possa personalizar totalmente, né, esse help desk, criando categorias para os atendimentos, status aberto, pendente, fechado, né, atribuído, resolvido, níveis de atendimento, nível 1, 2, 3, 4, desenvolvimento, N1. Então, você consegue criar modo de abertura, foi aberto via API, via chat, e-mail, telefone, formulário web, né? Prioridade também. Basicamente, tudo que tem dentro do chamado pode ser parametrizado, qualquer campo lá dentro. Inclusive, né, você tem a opção de criar um modelo de solicitação, o qual você pode criar vários modelos para problemas, né, que comumente você atende na empresa, né?
E aqui no caso eu tenho até um padrão. Eu posso definir aqui campos, por exemplo, coluna única, coluna dupla, texto com única linha, várias linhas, campos de data hora. Eu quero separar a informação, então vou colocar aqui mais um separador e aqui em cima vai ficar tipo de solicitação, status, deixa eu ver, modo, nível, né, e qualquer outra informação que eu quiser. E aqui embaixo, por exemplo, vai ficar grupo, quem vai atender, o produto, prioridade eu vou colocar aqui em cima, né? Deixo outras informações, então eu consigo parametrizar totalmente, consigo inclusive pré-definir. Então, sempre que um chamado for aberto usando o default request, né, esse template, eu posso padronizar que o modo sempre vai ser webform. Ou, por exemplo, falar que o nível sempre vai ser nível 1. Então, eu posso padronizar ele da forma que eu quiser para atender as minhas necessidades, tá? E além dessa visão técnica que eu tenho aqui, eu tenho a visão como o contato vai ver, ou seja, os campos que ele vai ver. Eu tenho até aqui opções de visualizar, né? Vamos dizer, como vai ficar no final. Então, eu tenho aqui toda a parte do contato, né, os campos que eles vão ver, e também se for aberto por um técnico, como que isso vai ser representado para mim, tá? Ok? Então, a partir do momento que eu personalizo tudo, né, posso colocar regras, criar tarefas, regras de campo, por exemplo, se você preenche o campo X com um valor específico, o campo Y ali é ocultado ou exibido, você pode padronizar regras da forma que te atender melhor, tá? Então, a partir daqui, você pode estar fazendo toda essa parametrização, tá? E a partir do momento, né, que o usuário for criar um chamado, seja pelo portal dele ou você criando um chamado, você vai ter apenas que preencher as informações que são requisitadas em tela, tá? Eu já criei alguns chamados aqui dentro já para mostrar para vocês. Então, eu tenho esse primeiro chamado, vamos dizer que alguém abriu um chamado que está com problema para criar uma lead, né? O problema está no produto Zorro CRM, tá? Não está categorizado ainda, mas eu poderia categorizar. O SLA é alto porque a prioridade está alta, mas se eu mudasse isso, por exemplo, para normal, ele alteraria meu SLA para normal, ou até mesmo a prioridade baixa, que foi a que eu criei por último, para criar um SLA baixo para essa conta, né, no caso diamante, tá? Além disso, né, eu tenho todas as outras informações referentes tanto ao chamado quanto ao contrato que está associado a ele, né? Então, aqui, além de eu ver todas as informações do chamado, eu posso simplesmente clicar no ícone ao lado do nome da conta para ele me dar todas as informações do meu contrato, ó. Nome da conta, informações, o telefone associado, tem um contrato que está ativo até 2021, ele consumiu só 4 horas, então ele tem ainda 186 horas. Consigo ver todas as informações, né? E além disso, eu consigo ver a resolução, caso tenha sido aplicada alguma nesse chamado, se tem alguma tarefa criada, se tem alguma entrada de tempo, né? Até se eu criar uma entrada de tempo agora, ó, já me dá aqui se é passível de cobrança, qual cobrança que eu vou lançar. Eu vou lançar uma de que eu fiz um atendimento hoje das 9. Opa! Hoje das 9 até às 15 horas, tá? E com base nisso, nossa, eu coloquei, acho que o dia é errado, né? Não é dia 4 de novembro, não, foi dia 12. Então, ele já me trouxe aqui, ó, foram 6 horas, você quer salvar? Quero. E, inclusive, a partir do momento que eu faço isso, se eu for gerar novamente os meus dados, ele já me mostra aqui quantos foram consumidos, 10 horas, foram 4 de um chamado, mais 6 de outro, né? Ele vai contabilizando tudo para poder ir diminuindo, né, das horas que esse usuário contratou. Tenho também a análise de tempo decorrido desse chamado, né, que difere da análise de tempo gasto, tá? Tempo decorrido basicamente é todo o tempo desde a abertura de chamado, o que aconteceu, e a entrada de tempo é o tempo que de fato o técnico gastou naquele chamado, tá? Que são um pouquinho diferentes.
né? E tenho, por fim, o histórico, que vai mostrar tudo o que aconteceu naquele chamado, o que foi criado, o que foi alterado, o que foi atualizado, tá? Eu vou conseguir ver por aqui. E esse chamado, a partir do momento que ele é aberto, ele vai seguir todo aquele fluxo dele ser aberto, né, ser categorizado, o meu técnico vai ser atribuído, isso aqui é falha ao criar uma nova lead, ao tentar cadastrar a lead, mensagem de erro. Quem que atende esse tipo de informação? É o grupo de erros em tela, que cuida de todos os erros em telas que aparecem no software. Quem vai tratar isso vai ser o Geraldo. Então, eu atribuir para ele, ele vai tratar esse chamado. Consigo ter toda a informação da fila dele, né? A partir do momento que ele começar a tratar, ele vai alterar os status, aberto, aguardando informação, né? Até o momento que aquele chamado ele vai ser resolvido e fechado, né? E claro, no meio disso também vai ter todas as tarefas, entradas de tempo, né? Resoluções, caso ele aplique mais de uma, né? Ele vai poder ver aqui. E é até legal, todas as resoluções que ele insere, elas podem ser tanto adicionadas ao chamado e já salvas na base de conhecimento, quanto ele também pode buscar direto da base de conhecimento. Então, ele vai verificar o título, né, da solicitação e vai comparar com alguma palavra-chave para encontrar alguma sugestão de solução na nossa base de conhecimento, tá? Então, eu consigo tratar dessa forma, né? E esse chamado aqui, além da gente ter aqui, pelo chamado, algumas informações, pela parte administrativa, nós ainda temos algumas ações para serem usadas com esse chamado, como, por exemplo, a criação de notificações, que até ele está por aqui, modelo, mais fácil procurar aqui. Regras de notificação, aos quais eu posso notificar contatos, representantes de suporte, né, quando acontecer alguma coisa no meu chamado. Então, eu tenho notificações para tarefas, para solicitações mesmo, para soluções, para aprovações, caso tenha alguma aprovação pendente, né, eu posso tratar dessa forma, né. Deixa eu abrir aqui de novo. E além disso, tenho várias ações que eu posso trabalhar aqui. Inserir uma resolução, adicionar dependências, mesclar esse chamado, marcar ele como não faturável ou, por exemplo, não passível de cobrança, né? Posso marcar ele como não cobrável. Posso mover ela para outra instância, por exemplo. Criaram, mas criaram errado, porque essa solução aqui ela não é Managed Engine, ela é Zorro. Ela é atendida por outra equipe, então você pode mover ela para essa outra instância também, né? E temos várias outras opções que normalmente temos aí também em software de helpdesk, de duplicar, excluir, mover, editar, adicionar alguma tarefa, tá? E juntamente com essa parte de solicitações, temos também a base de conhecimento, né? Que é onde você consegue adicionar artigos, né? Fazer a organização deles, associar artigos com contas, né? Porque nem toda conta vai ter acesso aos mesmos artigos, então eu consigo parametrizar isso também. Deixa eu voltar aqui. Tá? A nossa base de conhecimento, né? Ou a abinha de soluções, ela vai estar disponível aqui para a gente ir populando ela com as soluções, vamos dizer, mais comuns, de forma que o meu usuário ele não precise acessar, abrir um chamado para ter o que ele precisa de informação. Às vezes é algo que ele mesmo conseguiria fazer. Então, para isso, nós temos a abinha de soluções, a qual nos permite cadastrar problemas e soluções comuns para ele, né? E essas soluções elas vão estar disponíveis em tópicos, então, criei aqui alguns exemplos, né? A The Manager, algumas coisas relacionadas a Service Desk. Dentro do Service Desk tem o Service Desk local, como que arruma o horário de verão dele porque está incorreto. O que eu posso fazer? Então, eu cadastrei toda a minha solução aqui, vou até editar ela. Então, coloco o título, coloco o conteúdo. Se tiver algum anexo, eu posso colocar aqui. Qual tópico ele vai ficar aninhado, né? Se tem alguma palavra-chave, por exemplo, horário, daylight time, verão. Então, você pode colocar várias palavras-chave, definir quem é o proprietário ou quem adicionou essa solução, né? Se tem alguma data para eu revisar, eu coloquei dia 1º de agosto de 2021, digamos que nessa data vai ser atualizado o software, não vai mais precisar disso, né?
quando que ela expira. Posso definir também algum comentário que eu queira. E eu posso marcar também se vai ser publicado no portal de autosserviço, né? E a partir daqui eu posso só salvar ou salvar e já aprovar. Lembrando que o aprovador sempre vai ser a pessoa, sempre vai ser a pessoa que tem função de aprovação, tá? E vocês podem ver que a partir do momento que eu marquei ele como disponível ao meu painel do usuário, ele só mostrou aqui conta B. Aí por que ele só mostrou conta B? Tá? Além da gente poder criar os tópicos e as soluções, né, os artigos aqui dentro, nós podemos criar grupos de tópicos. Então, eu tenho um grupo de tópicos chamados conta A e um grupo de tópicos chamado conta B. Tá? Esses grupos de tópicos, deixa eu até editar ele aqui, gerenciar grupos de tópicos, eles me permitem dar um nome para o meu tópico, para o meu grupo de tópicos, selecionar os tópicos que farão parte desse grupo e selecionar quais contas terão acesso aos tópicos dentro desse grupo de tópicos. Então, eu fiz essa separação para falar, por exemplo, que eu tenho um grupo chamado Conta A, que tem AD Manager Plus apenas, e apenas o pessoal que faz parte da minha conta A vai ter acesso. E da mesma forma eu fiz também para a conta B. Então eu tenho aqui minha conta B, tá aqui as informações, ver tudo de Service Desk. Então dessa forma eu consigo fazer uma separação bem interessante, por exemplo, de eu falar, o pessoal da conta A, que por exemplo é da AC Software, eles têm acesso apenas ao conjunto de soluções de monitoramento. Eu posso marcar só monitoramento e disponibilizar para ele ver. E assim, a partir do momento que ele acessar o meu portal, né, portal settings aqui, ele teria acesso, igual eu estou tendo aqui agora. Ó, horário incorreto, tópico Service Desk, horário de verão incorreto. Se eu for em browser, dar um browse aqui, né, eu já consigo ver e verificar qual foi a solução para isso. Vocês podem ver que o portal ele é bem, vamos dizer, intuitivo. Basicamente, a informação que o usuário precisa e está lá. Então, ele vai buscar uma solução, ele vai abrir um ticket de forma bem fácil, ver o que tem de solução comum e, a partir daí, resolver o que ele precisa de problema. Tá? E voltando aqui, só finalizando sobre as soluções, né? Deixa eu beber uma água, pessoal. Beleza? E voltando aqui, né? Como eu só finalizando, eu vou ter todas as informações, se é público, solução, quem criou, qual conta tem acesso a ele, qual é o grupo de tópicos, né, que faz parte disso, quantas vezes foi exibido, se foi aprovado, se não foi, né? E também tem ações, por exemplo, marca ela como uma solução que expirou, já não vale mais, mas eu quero manter isso como um histórico, por exemplo, não se aplica mais. E eu marco ela como expirada, de forma que ela já não fica aqui, ela vai ficar como inativa. Cadê? Expirada, é. Ela vai ficar meio que inativa, até ficar vermelhinha aqui, tá? E a gente pode trabalhar. E por fim, pessoal, temos a parte de relatórios, painéis e KPIs. Então, eu consigo criar vários tipos de relatórios, sumarizados, tabulares, tem integração com o nosso software de análise avançada, nosso Analytics Plus, tá? E tenho também um painel que eu consigo colocar widgets personalizados, né, que é o nosso painel inicial, para ter uma informação, vamos dizer, mais rápida, né? Basta abrir a solução, já vai ter todos os gráficos que eu preciso lá. Então, vou voltar aqui. Eu tenho aqui a nossa telinha de relatórios. A solução, ela já até está querendo que eu integre aqui, hein? Ela já conta para a gente com dezenas de relatórios prontos. Então, eu tenho relatórios das contas que eu atendo. Então, por produtos, quero ver todos os produtos por conta. Então, eu tenho aqui Zorro CRM está só na conta A, Zorro Desk só na conta B, e tem algum que não foi atribuído
né? Não tem nome que está na conta C. Ou conta C, na conta B. Tem outros tipos de relatório também. Relatórios por país da conta, cidade da conta, tipo de produto. De solicitações, eu tenho por categoria, por grupo, por data de vencimento, prioridade, por quem está atendendo. Então, eu quero ver por prioridade. Eu já me mostra aqui. Ó, tem um da Thaís Mendes, que ela abriu, que é falha para enviar uma notificação pelo Zorro Desk. Já está aqui, lembrando que isso aqui está filtrado, né, do dia 8 até o dia 14. Posso editar esses relatórios também para alterar a filtragem, alterar qualquer outra informação que eu precise, tá? E caso eu queira criar um relatório, né, o relatório que eu quero ele não está aqui do jeito que eu preciso, eu consigo criar relatórios personalizados de forma fácil. Então, tem relatórios tabulares, né, ou um relatório de matriz aqui dentro. Vou selecionar o que eu quero gerar, é referente às minhas solicitações. Eu quero que apareça o nome do contato, o assunto, a categoria, o grupo de atendimento e o representante de suporte. E a partir daí eu posso executar esse relatório, ele vai gerar as informações exatamente como eu quero. Todos os chamados sem filtragem de data, mostrando contato, assunto, categoria, grupo e quem está me atendendo, né? Todos esses relatórios eles podem ser exportados para um formato da minha escolha. Tem a visão de impressão, consigo enviar por e-mail e consigo também programar o envio dele. Para isso, basta eu salvar esse relatório. E ele vai me permitir estar agendando ele. Ó, novo relatório de programação. Seleciono o relatório e ele vai fazer o envio para mim de forma bem fácil, tá? Além desse relatório, também consigo criar relatórios um pouco mais avançados, através de relatórios de consulta, né? No qual eu consigo ter acesso total à visão de tabela que eu tenho, do banco de dados mesmo, e a partir daí fazer a criação de relatórios. E também consigo estar criando, como eu falei, relatórios com base na integração do meu Analytics Plus. Então, é o nosso software de BI, né? O pessoal que tiver interesse de conhecer. Também tem integração, além do Support Center Plus, tem integração também com Service Desk Plus MSP, Op Manager e várias outras soluções, várias outras fontes de dados, não se limitando apenas a Software Managed Engine e Zorro, tá? Basicamente, qualquer fonte de dados, a gente consegue colocar aqui tabelas, API, vários tipos de informações ficam bem fáceis para a gente estar colocando aqui para criar esses relatórios avançados. Aí você consegue criar widgets personalizados e várias informações que aí já fica... O limite é a imaginação para criar esses relatórios, tá, pessoal? E se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, acho que eu tentei passar, né, o máximo de conhecimento aqui para vocês e até mesmo conhecer, para que vocês conheçam mais o produto, porque como eu falei, muita gente confunde, às vezes, o que é o Service Desk Plus e o que é um Support Center. Se os dois são Service Desk, por que eu teria um, por que eu teria o outro, né? Então, foi também para poder passar para vocês essas diferenças, né? Service Desk, atendimento à TI da sua empresa. Support Center Plus, atendimento para quando você vende um produto ou serviço e presta suporte para os seus usuários finais. Então, tem toda essa diferença aí que, na prática, vai fazer muita diferença nos atendimentos de vocês, tá, pessoal? E, bom, não tivemos perguntas, né? Deixa eu voltar aqui. E, bom, pessoal, antes da gente ir para o sorteio, né? Temos aqui, né? Só algumas informações, né? Vale lembrar. Caso vocês adquiram o software conosco, opa, acho que está na tela errada. Algumas informações, né, pessoal? Caso vocês adquiram o software conosco, né? Já está incluso todo o suporte, está incluso, caso vocês precisem de auxílio com dúvidas, problemas, né? Ou mesmo uma dica de como usar, vocês podem estar entrando em contato conosco, tá bom?
através desses entrando em contato conosco, a gente faz atendimento através de e-mail, telefone, conferência, e também a nossa comunidade de usuários online, que até o Guilherme falou um pouquinho, nós temos aí no LinkedIn, né, além de ter a comunidade Manage Engine para usuários também, que é o Pit Stop, tá, pessoal? E por fim, caso vocês tenham interesse, pessoal, queiram comprar, adquirir um dos nossos softwares, tá? Podem estar entrando em contato, tá, por esses números. Quiserem uma demo, uma POC, tá, pessoal? Vocês podem estar entrando em contato conosco, tá bom? Agora, né, deixa eu só ver aqui com o Guilherme, que tem o sorteio da nossa caneca exclusiva Pod Café da TI. Eu já estou vendo aqui com o Guilherme. Tá. Vou fazer assim, pessoal. A gente vai sortear a caneca. Eu tenho os contatos de vocês aqui dos e-mails, tá? Eu vou ver com o Guilherme e a gente vai entrar em contato com o nosso vencedor, tá? Para fazer a entrega da caneca, tá, pessoal? E como eu falei, queiram conhecer um pouquinho do nosso software, uma POC, uma demo, ou até tirar alguma dúvida referente à nossa reunião, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Eu agradeço aí a todo mundo, aos nossos Robertos que estão presentes aqui, tá, pessoal? E precisando de alguma coisa, minha equipe aqui da Acessoft, a gente fica à disposição de vocês, tá? Agradeço a disponibilidade e até a próxima, pessoal. Forte abraço.